Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Fernanda Medeiros, estou aqui com Jerônimo Roveda no nosso projeto, né, da EPRAC, que é o EPRAC+, que é o nosso conteúdo em período de pandemia. E hoje a gente tem uma convidada super especial aqui conosco, que além de todo o conhecimento técnico e a sua capacidade intelectual, profissional, prática, ela é madrinha dessa escola, né? Foi a pessoa que nós escolhemos para fazer a palestra inaugural quando a escola foi lançada, então é sempre uma alegria poder compartilhar um espaço, um tempo, um diálogo com a Carmen Sphere, que é advogada no Brasil e no Chile, que é solicitor na Inglaterra e no País de Gales, que tem experiência, né, e prática na indústria, prática internacional, prática que envolve diálogos multiculturais. Ou seja, o currículo da Carmen é imenso, eu estou aqui fazendo, né, um super resumo, tu até me desculpa, ela é mediadora, né, na área. Então, a gente está aqui para conversar um pouquinho com a Carmen sobre a mediação e esse instrumento como ferramenta, né, Carmen, para a gente ter um maior tipo de eficiência na empresa. Jerônimo. Carmen, obrigado por ter aceito o convite de conversar conosco. É sempre um prazer falar contigo, além de toda a admiração profissional que eu e a Fernanda temos por ti, tu se tornou uma grande amiga nossa. E muito dessa escola, dos valores, dos propósitos que a gente inseriu na criação dessa escola vieram de conversas contigo. E por isso tu foste a escolhida para falar na escola, e por isso que a gente te deu o título de madrinha dessa escola. Então eu quero fazer esse agradecimento antes de começar a falar. Mas, assim, muito prazer em te ouvir também, porque além de todo o conhecimento, como a Fernanda disse, todo o conhecimento técnico que tu tem uma vasta experiência que é invejável. E eu acho que é isso que a gente tem que tirar um pouco de ti aqui hoje, que vai nos dar vai se trazer, deixar essa conversa brilhante. Falando de mediação, então, Carmen, a gente tem passado por períodos bastante difíceis agora, né? A gente via essa pandemia, esse caos no horizonte, mas quando a gente não imaginava, quando ele chegasse a nós, ou quando nós chegássemos a ele, como é que nós iríamos reagir. E as empresas de todos os tamanhos, de todos os portos, também sofreram esse impacto em relação a isso nos seus contratos, nas suas atividades diárias. E a gente queria ouvir de ti, utilizando toda essa experiência que tu tens, de como é que a mediação, como uma ferramenta, como um instrumento de solução de conflitos, ela pode atuar principalmente nessas empresas que estão sofrendo com isso e que esses desdobramentos desse caos vão se prolongar no tempo. Obrigada, Jerônimo. Primeiro que tudo, boa tarde, Fernanda, boa tarde, Jerônimo. É uma honra estar com vocês aqui e falar um pouquinho sobre mediação para a EPRAC. Vocês têm um projeto que é digno de admiração, é um projeto muito necessário, essa escola. Eu não tenho dúvida que vocês vão manter o espírito dos mecanismos alternativos de resolução de disputas, dos quais tantas vezes temos falado, porque eles chegaram para ficar. Dentre eles está naturalmente a mediação. A mediação, nesse momento, está tomando uma relevância que, na minha opinião, vai ser definitiva. O importante é fazer as coisas bem, e vou explicar. Eu vejo, sim, a mediação como uma ferramenta que pode ajudar muito as empresas neste momento e depois da crise. Não que antes não fosse útil, mas agora sua utilidade, sua importância se faz patente, já não é possível mais de ignorar, o que é muito bom. É uma pena que tenha chegado uma crise como essa aqui, do Covid-19, para, por exemplo, os mecanismos de resolução de disputa online vingarem, e também para a própria mediação ficar mais no olho, mais no análise. Eu vou explicar por quê. Veja bem, hoje os tribunais ainda estão segurando a barra, mas já estão subindo o número de processos judiciais pelos incumprimentos contratuais,
de todo tipo por parte de pessoas naturais e de pessoas jurídicas. A quantidade de dinheiro que é gasto ano a ano no Poder Judiciário pelas partes na resolução de disputas através do litígio é enorme. Temos cifras do CNJ que falam dos 90 bilhões de reais. Então, é um custo enorme, é um dinheiro que poderia estar sendo investido em outros lugares. Por outra parte, para as empresas, e disso trata-se hoje nossa conversa, para as empresas também é um custo muito grande. Eles têm que destinar recursos humanos para cuidar daquele assunto, que normalmente não é um, são vários. 2, eles têm que destinar dinheiro para honorários advocatícios, os custos advocatícios, os eventuais depósitos judiciais, as custas, enfim. Ademais disso, eles têm que provisionar. Quando eles sabem que é um processo que tem uma probabilidade relevante de ter sucesso por parte de quem entrou com a ação, sendo eles o polo passivo, eles vão ter que provisionar. Aquilo vai impactar o balanço deles. Também impactando na sua atratividade, se, por exemplo, essa empresa queria ser vendida. Uhum. Sem falar também de que tem muitos contratos empresariais sofisticados hoje, que são muito comuns, onde a inadimplência de uma obrigação tem um efeito de dominó, onde gatilha os cobros antecipados por parte de bancos, onde faz-se mais precária a cobertura de um seguro. Então, uma empresa é um ente dinâmico que contrata dinamicamente. Ele precisa fazer isso. Carmen, para a par com o mercado, claro. Deixa eu te interromper já querendo saber sempre um pouco mais, assim, porque eu acho que a mediação ela é uma ferramenta que foi deixada tão de lado nesses tempos que passaram agora e ela se mostra hoje tão valiosa e que para mim assim ela tem uma importância muito mais do que uma cláusula que vai resolver um conflito lá no final. Ela tem uma importância estratégica na dinâmica das empresas contratualmente. E aí eu te pergunto, Carmen, como é que a gente faz para incorporar essa cultura da mediação e não ter só a mediação pensada nos custos reduzidos para resolver um conflito lá no futuro, mas ter ela incorporada no propósito das pessoas, das empresas, para que ela sirva como a primeira opção quando iniciar um conflito, ou antes mesmo de iniciar o conflito, que as empresas possam, às vezes até mesmo nem ter a cláusula de mediação no contrato, mas assim, vamos tentar resolver isso com um mediador, né? Como é que a gente traz essa cultura para as empresas? Então, muito obrigada por essa pergunta, porque isso é chave. Você falou muito bem, Jerônimo, isso aqui é uma cultura. O Brasil tem a cultura do litígio. O Brasil tem a cultura da sentença. Nossos estudantes de direito, dentro da faculdade, antes de 2019, já vou explicar por quê, estudavam como forma de resolver disputas só o litígio. A partir de 2019, por uma regulamentação muito acertada, as universidades passaram a ter que ensinar também outros métodos de resolver disputas, como a arbitragem, como a mediação. Por quê? Porque o advogado é um gestor da pacificação da sociedade. E ele tem que se enxergar como isso. Por anos, ele se enxergou só como litigante. Porque essa era a forma como os processalistas mais antigos, Couturi, Calamandrei, enfim, falavam que era a forma de resolver conflitos de relevância jurídica sem recorrer à autotutela, etc. e tal. E como única forma de autocomposição, estava aí a transação, o acordo, como um contrato no Código Civil de todos os países da América Latina.
Mas para mudar essa cultura, tem que acontecer várias coisas. Aconteceu uma que ajuda, mas não era necessariamente um requisito, que é essa crise. O judiciário encheu e vai encher ainda mais de processos, que sabe Deus quando vão acabar, porque os juízes são seres humanos e só o ser humano tem um limite. E, por outro lado, as empresas não podem estar entendendo que elas não podem assumir inúmeros processos de término indeterminado no tempo, indefinido. Então, eles estão vendo o que mais tem. A cultura está se impondo. Agora, tem uma coisa muito importante a respeito da cultura que eu quero mostrar para vocês. E é a mentalidade de nós, os advogados. É fundamental para mudar essa cultura e para que a mediação realmente comece a ser uma forma típica e normal de resolução de disputas na empresa, é o conselho do advogado. O diretor jurídico, o departamento jurídico, eles estão no dia a dia, eles fazem um trabalho notável, muito duro, para manter a empresa o mais protegida possível. Mas, quando aquilo começa a sobrepassar, como está acontecendo agora, é nossa obrigação, como advogados, que aconselhamos empresas, mostrar para eles que existe um outro caminho, além do caminho de terceirizar o conflito, que seria o litígio e a arbitragem. Eu fui litigante os primeiros 9 anos da minha vida, então eu sou suspeita para falar, litígio funciona? Claro que funciona. Você tem que deixar de recorrer aos tribunais? Claro que não, mas você tem que saber quais assuntos levar para os tribunais. Arbitragem, eu própria tenho estudos de arbitragem e pratico nesse ambiente também. Mas também existem conflitos que necessariamente vão ter que ser resolvidos pela arbitragem. Ou que talvez, fracassada uma negociação e uma mediação, vão ter que ser resolvidos pela arbitragem ou pelo litígio, no judiciário. Mas a mediação empresarial é uma grande oportunidade de resolver conflitos, especialmente quando eu tenho parceiros permanentes. Eu tenho um fornecedor ou vários fornecedores, eu tenho um contrato de locação, eu tenho um banco, eu tenho uma companhia de seguros, são parceiros comerciais daquela empresa permanentes. Tem contratos de trato sucessivo, tem contratos continuados. É possível que eu acuda ao judiciário ou a uma arbitragem para resolver esses conflitos? Claro que é possível. Eu vou resolver? Provavelmente vai resolver. Como? Alguém vai ganhar, alguém vai perder. Só que, na verdade, os dois vão perder, porque vão queimar as pontes e aquele relacionamento vai ficar ressentido, se não acabado. Quando eu tenho esse tipo de relacionamentos contínuos que eu estava falando, você pode fazer isso, mas sob nenhuma circunstância você deve fazer isso. Estrategicamente é um erro. Sim, eu acho, Carmen, que a gente sofreu um pouco dos conceitos, principalmente aqui no Brasil, conceitos que são conceitos bons do direito, mas que eles acabam, às vezes, sufocando outros lados. A gente sempre pensa, eu acho que muito do que tu falaste aí tem a ver com a questão da segurança jurídica. As empresas, eu preciso de segurança, eu preciso de segurança, eu preciso de segurança jurídica. E a gente acabou delegando aos tribunais uma segurança jurídica e com isso, que eu não estou dizendo que é inseguro os tribunais, muito antes pelo contrário, é seguro, mas com isso tu trouxe uma insegurança contratual, né? Porque aí tu não confia mais em nenhum instituto que não seja o Poder Judiciário. E aí o Poder Judiciário não dá conta de resolver todos os conflitos existentes na sociedade. E aí, quando a gente apresenta uma nova forma de resolução, as pessoas têm que novamente acreditar naquilo
e sempre quando se fala em segurança, eles vinculam uma sentença, como tu diz, a gente tem cultura da sentença, né? Qual é a garantia, qual é a segurança que um mediador vai me trazer? E a gente, com essa história de querer dar segurança jurídica, a gente minou e acabou com valores subjetivos, como é o que tu falaste agora, da relação entre as pessoas, da manutenção da relação entre as pessoas, das relações comerciais, né, da oxigenação dos contratos, da despressurização dos contratos e a manutenção dessas relações negociais. Então, eu acho que, em busca de uma segurança jurídica que, na verdade, ela nos abafou, a gente acabou minando institutos bacanas como é a mediação, né? É verdade, Jerônimo, porque também tem duas coisas. Uma coisa é a segurança jurídica, mas o empresário, ele procura uma segurança que é comercial. Sim. É como quando a gente fala sobre boa-fé. Boa-fé jurídica, boa-fé comercial. São dois conceitos diferentes. Eu duvido que um CEO de qualquer empresa vai falar, eu preciso de segurança jurídica. Ele precisa de segurança para fazer seus negócios. Para fazer negócio. Exatamente. Agora, dois pontos importantes lá. Primeiro, a mediação oferece segurança dos dois tipos. Porque o acordo, ao que evidentemente, almejamos chegar numa mediação, ele vai ser homologado pelos tribunais à petição dos advogados, ficando como certo e seguro. Isso oferece uma segurança jurídica. Não, um precedente? Não. Precisa um precedente? Talvez não. Mas vai dar uma segurança. Vai dar uma segurança comercial? Vai dar sim. Agora, mitos e lendas sobre a mediação. Veja bem, quando você recorre ao judiciário para solucionar um conflito, você está fazendo duas coisas, basicamente. Você está terceirizando a solução de um conflito do qual você é co-criador, porque você precisa de duas pessoas, pelo menos, para cortar o conflito. Tá? Todo mundo sabe disso, não preciso me aprofundar nesse assunto. E você perde o controle do conflito. E aí, tem um problema muito grande, que é o seguinte: eu sou advogado litigante de um processo judicial, de um processo arbitral. Aqui vem a Fernanda, que é o advogado in-house, me fala, Carmen, temos um problema, precisamos entrar com uma ação porque aquele contrato não foi cumprido. Aí eu falo, tá bom, me mande todos os antecedentes. Primeiro problema, a Fernanda não estava lá quando há 10 anos aquele contrato de renovação automática foi assinado. Portanto, ela não participou da negociação, ela não tem a história da negociação. Você se lembra que um dos elementos da interpretação dos contratos é a intenção das partes? Ela não pode saber, ela não estava lá. Quem estava lá já não está mais. Ou quem estava lá não está participando da delegação desse conflito para os advogados. Ele está fazendo outras coisas. Então, o que a Fernanda sabe do conflito é limitado. E não pode ser de outra forma. E essa informação limitada, esse contexto limitado, ela está entregando para um advogado que está conhecendo pela primeira vez e que vai tentar encaixar em alguns parâmetros jurídicos para entrar com uma ação no judiciário. Ninguém vai ser responsável por esse conflito realmente. E logo vai ser terceirizado, vai entrar numa linha de produção judiciária, onde o resultado pode ser incerto. Além de muito protelado. Não por parte dos juízes, que são muito eficientes, mas por parte dos advogados. Quem é devedor vai protelar tudo possível, né? Quando você entra numa mediação, um mediador bem treinado, com boa experiência, ele vai pedir que, de preferência, as pessoas dentro da empresa que conhecem bem como aquele conflito foi gerado, participem da mediação. Ele vai pedir, às vezes, um relato, até por escrito, dependendo da complexidade da mediação, que vem daquelas pessoas. Que é o primeiro choque de realidade. As pessoas que acham que esse assunto a gente vai ganhar, não precisa mediação,
Quando começa a fazer essa investigação, essa pesquisa, fala, gente, na verdade que a gente também falhou aqui, né? A gente cometeu um erro, já entra na mediação Mais com baixinho. exatamente, com uma disposição diferente. Poxa, vamos ver o que fala a outra parte. Você não está terceirizando um problema, você está se responsabilizando pelo problema que você co-criou. E você mantém o controle da solução da disputa, o tempo, tudo. E não são os advogados, veja bem, os que mantêm o controle, são as partes, são os mediandos. E aí eu queria destacar um assunto muito importante, que Jerônimo chegou a tocar, na cultura, e eu falei dos advogados. É fundamental. E por isso que eu elogiei de coração, com sinceridade, o trabalho da EPRAC. Os advogados têm que aprender a saber qual é seu papel na mediação. O papel do advogado na mediação não é o papel do advogado no litígio. Não é o papel do advogado quando ele escreve uma legal opinion. Não é o papel do advogado quando ele está negociando um contrato, for o que for. O papel do advogado na mediação é muito importante, mas é completamente diferente. E na minha opinião, essa é a opinião da Carmen Sfeir, aqui, eles ainda não sabem bem. E quando você não conhece uma coisa, você tem medo. Então, o papel da EPRAC é fundamental. Karen, até vou pegar a tua deixa aqui, porque uma das coisas que nós temos conversado muito é da importância dessa ferramenta, desse instrumento, como solução, né, desses conflitos, e o que a gente acaba observando, às vezes, um desconhecimento do próprio instrumento, né? Então, a necessidade da gente, de fato, formar pessoas a partir de uma base teórica forte, coerente, para que não seja qualquer coisa e que daí sim as pessoas acabam não tendo segurança, porque tem receio, né? O que está sendo feito? Qual é a fundamentação teórica? Que argumentação é essa? Qual é a segurança que a gente tem, né, da tese que está sendo aí aplicada? E esse é um ponto, né? E o outro ponto que eu acho bem bacana, e aí tu até pode me corrigir se for o caso, nesses espaços de mediação, que tu diz o papel do advogado é um outro papel, tu não está terceirizando o conflito. Às vezes eu acho que é um momento da sociedade crescer, amadurecer, né? Normalmente o que a gente faz, né? A gente joga, a culpa não é minha, eu não fiz nada errado, o outro que se vire, e eu jogo toda a minha raiva, minha gana, de uma maneira, né, belicosa, para o outro e largo para um terceiro ainda decidir da maneira que ele achar adequada. E eu tiro sempre de mim a responsabilidade, né? Nada, o erro nunca é meu, é sempre do outro. E eu acho que esse instrumento é um que eu acho que chama a gente, enquanto sociedade mesmo, né, para amadurecer um pouquinho. Né? Se tem uma relação entre duas pessoas ou três, deu errado, não é por uma só, né? A responsabilidade não pode ser só de um lado. Né? Então, assim, né, as avós já diziam, né? Quando um não quer, dois não brigam. Tem alguma coisa aqui que descaminhou, né? Então, eu acho que às vezes pode ser um instrumento mesmo de amadurecimento social, né? A gente Justamente. Fala, né? Justamente. Carmen, nessa linha da Fernanda eu quero já aproveitar, porque é exatamente o que eu ia te perguntar. Eu aproveito toda a introdução da Fernanda para já te jogar uma outra pergunta. E qual é o papel do mediador nessa história? De pulverizar essa cultura da paz e, ao mesmo tempo que tu joga essa cultura da paz para as partes, tu joga também a responsabilidade delas como protagonistas para resolver aquele conflito. Qual é o papel do mediador nisso? Muito bem. Então, primeiro, os comentários da Fernanda. Concordo plenamente. Tem uma coisa na cultura do litígio, na cultura nas empresas, que é justamente o que a Fernanda estava falando. Quem tem a culpa? É importante achar o culpado, tá? Só que parte desse amadurecimento social, e vamos chamar também empresarial, é as empresas entenderem que de todo conflito existe um aprendizado para melhorar, tá? E que é muito triste porque as pessoas, através de mandar tudo para o judiciário,
não conseguimos aprender dos nossos erros. Não tem como refletir sobre aquilo que fez ou que deu errado, nem para pensar numa mudança de procedimento, porque na verdade eu joguei para fora, né? Eu tirei daqui o... E a mediação te dá essa oportunidade. Uma coisa que eu não falei sobre minha biografia, eu sou sócia da DSD2B, que faz sistemas de desenho de solução de disputas para empresas. E quando eu faço um sistema para a empresa conseguir prevenir e resolver suas disputas eficientemente, eu preciso mostrar todas as formas, dentre delas a mediação. Aí eu passo a falar assim, mediação, não, mediação? Que isso, meditação? Que mediação? Você vai me levar para sentar na frente da pessoa quem cumpriu esse contrato comigo? Você tá louca? Como? Eu vou fazer uma coisa assim, vou perder meu tempo. Não, eu quero que o advogado saia matando por aí. Então você sempre vai cometer o mesmo erro. Essa é a minha resposta. Então, você não vai chegar reexaminar a sua política de RH e entender por que você está tendo tantos processos trabalhistas. Você não vai chegar a entender porque tem uma licita do Ministério Público Trabalhista aqui. Você vai achar que é uma persecução quase pessoal contra você. E aí, as pessoas aceitam que dentro do desenho que a gente monta, ajudado de toda a tecnologia que existe no mercado para fazer do jurídico uma coisa mais eficiente, aí eles começam a vislumbrar. E aí engato com a pergunta sobre o papel do mediador, Jerônimo. O papel do mediador não é resolver o conflito. O papel do mediador é ajudar as partes na negociação que elas fazem entre si, velando para que elas mantenham um certo nível, primeiro, de respeito, segundo, foquem dentro do assunto, terceiro, fazendo perguntas adequadas para que uma parte consiga entender a perspectiva da outra, enxergar seus próprios erros, enxergar quais são as suas possibilidades reais. Se ele não estivesse negociando aqui, se aquela negociação não dar certa, tá? A melhor alternativa é o acordo negociado, que fala nos princípios da negociação da Harvard. Então, as partes não sabem negociar. Tudo bem, elas não foram para o curso da Harvard. Perfeito, não precisa. Tá o mediador aí, que vai começar a dirigir as partes para chegar a um acordo. E, por sobretudo, o mediador tem uma tarefa que é até chatinha para as partes. E com todas as suas palavras e suas ações, lembrar para as partes, vocês são responsáveis pela solução. Não olhem para mim. Vou fazer colocações, perguntas adequadas para ir acordando você aquela habilidade de chegar a um acordo, fazer uma chuva de ideias para solucionar, de ver onde pode você fazer uma proposta para a criação de valor. Negociação não é outra coisa, uma negociação bem sucedida e uma mediação, uma negociação assistida, que criar valor para ambas as partes, criando uma solução de ganha-ganha. Esse é o sucesso da mediação. Então, qual é o papel do mediador? Esse é o papel do mediador. Quando uma parte está se excedendo, está sendo excessiva, está sendo agressiva, está sendo demais, o mediador tem um papel muito importante. É pegar essa pessoa e ir para um cálculo, para uma reunião privada com autorização da outra parte, e falar para essa pessoa, então me fala, Jerônimo, o que você vai conseguir com essa estratégia sua aqui? Esse comportamento. Se você estiver no judiciário, você acha que vai ganhar? Quanto você vai gastar? O que isso vai fazer na tua reputação? Eu não vou falar nada para ele, eu vou perguntar, eu vou ajudar ele a refletir. Aí o Jerônimo vai falar, bom, mesmo, então vou voltar um pouquinho mais amigável. E esse é um outro papel importante, né? E eu acho que é uma característica importante também e que eu entendo que a gente precisa evoluir muito nisso,
que é a confiança no mediador, né? A imparcialidade, essa confiança, porque como a mediação tem disso, dessas conversas privadas, sai da sala, conversa com um, conversa com outro, a outra parte não se sentir ameaçada com essa ausência de um ou de outro, a importância de ter um mediador confiável, imparcial, independente, isso também é bem importante também. E essa formação é importante, né, Carmen? Justamente, uma formação ética do mediador que cria o que é chamado na literatura de rapport. É uma relação de confiança com cada uma das partes e com as partes em conjunto. Fazer elas sentirem que elas estão num ambiente seguro, seja presencial ou virtual, que o que elas falem vai ficar lá, que o mediador não está lá para julgar até as barbaridades mais grandes que eles contem para ele, seja dentro da mediação, ou seja em privado no caucus, que também faz parte da mediação, mas é aquela reunião privada. O mediador, ele tem que se treinar, e esse é um assunto de prática e de templança, de não reagir, nem sequer com gestos faciais, quando a parte fale para ele alguma coisa. Tipo, eu sabia que estava incumprindo o contrato, mas aí não sei o que aconteceu assim, meu chefe mandou, o que for. Nada. Não é o papel do mediador julgar aquilo, me bater na mesa, nada disso. Tudo bem, eu entendi. O que vamos fazer com essa informação? E aí eu queria engatar com o papel do advogado. Eu só cheguei a falar que o papel do advogado é diferente que nas outras formas de resolução de disputas. Então, qual é o papel do advogado? Sentar lá e não fazer nada? Não. O papel do advogado é ajudar seu cliente na escutativa do que está sendo falado dentro da mediação. E é velar para que o possível acordo, tanto o que a outra parte proponha, quanto o que seu cliente chegue a ter de ideia para propor como solução, ele tem que velar para que essas soluções sejam juridicamente viáveis, válidas legalmente e executáveis. Não adianta chegar a um acordo incrível que não vai poder ser executado. Então, o advogado, ele tem essa responsabilidade, porque vai ser ele, junto com o advogado da contraparte, quem vão redigir o acordo de mediação. Tá? Quando os partes chegarem a um acordo, quem vai redigir são os advogados. E eles vão ter que redigir segundo o que foi combinado, em termos jurídicos válidos, ajustados à lei e executáveis, porque logo vamos levar isso para um tribunal para homologar. Às vezes, esse acordo, esse contrato, essa transação vai ter que ser inscrita em algum lugar, vai ter que ser dada a conhecer como um fato relevante. Não sabemos. Então, aquilo tem que estar muito bem redigido para produzir seus efeitos jurídicos. E aí está toda a segurança jurídica que esse CEO, esse CFO está pedindo. A mediação não é um processo informal enquanto ao procedimento, mas não é uma sorte de epifania que você tem. É um processo sofrido de aprendizado dos erros, de resolução das disputas, que tem uma característica que é o judiciário em arbitragem pode entregar. E é que as duas partes, chegando a um acordo, tem altíssimas probabilidades, se não ou 100%, porque senão não estariam entrando no acordo, de ganhar. As duas partes ganham. As duas partes se respeitam e, portanto, aquele acordo que as partes chegaram, elas, trabalhando juntas,
tem uma probabilidade de ser respeitado e cumprido muito, muito alta. Aquele acordo é sustentável. Isso aqui pode ter de melhor. Sensacional. Ai, cara, é fascinante, esse assunto é fascinante, dá vontade de ficar horas aqui. Eu já temos que montar já um curso para nós aí, para tu fazer para nós sobre mediação, porque é fascinante esse assunto, fascinante. E tu tem uma didática e uma forma de colocar as coisas que eu fiquei, assim, chocado, assim, hoje, gratificado, na verdade, a gente ouvir, assim. E, Carmen, a gente fica, pegando o gancho aqui do Jerônimo, né? A gente fica te ouvindo e, na verdade, a cabeça vai viajando em várias questões, né? Que são desdobramentos, às vezes, dessa própria prática, né? Uma das coisas que eu fiquei pensando enquanto eu te ouvia aqui, até aqui nas minhas anotações, né? Porque foi como o Jerônimo disse, foi uma aula hoje aqui, eu já estou com os meus papeizinhos aqui, né? Todos anotadinhos, né? E aí eu fiquei pensando o seguinte, além dessa noção da gente fazer com que auxiliar a sociedade quando eu digo a empresa, a gente, né, enfim, a amadurecer mesmo, né, com relação às nossas ações, aos nossos comportamentos, às nossas decisões, que pode ter sido meio errado, mais ou menos errado, super errado, meio certo, não importa, é sentar junto, é pensar, entender o que foi, enfrentar, é difícil, a gente sabe o quão dolorido é tudo isso. Mas as vantagens, para além de ter esse acordo sustentável, que, aliás, essa expressão é maravilhosa, eu fiquei pensando nos procedimentos e nos caminhos, quando a gente fica tão hoje em voga falando em compliance, e as pessoas estão preocupadas só em fazer um protocolo básico ali para resolver as questões dentro. Olha o quanto eu posso desenvolver dentro de uma empresa, de um compliance efetivamente, né? Com a cara daquela empresa, reconhecendo o seu crescimento, aperfeiçoando as suas práticas e os seus protocolos a partir do reconhecimento dos equívocos que foram ocorrendo. Né? Se eu fecho os olhos para isso, eu nunca vou conseguir fazer compliance decente dentro dessa atividade. Exatamente, Fernanda. E esse talvez é assunto de um outro papo, porque aí tem a ver com a cultura do medo. Os níveis de confiança na América Latina, pelos reportes do Banco Mundial, têm descido sistematicamente esses anos. E não é o coronavírus precisamente o que vai fazer eles subirem. Imagina uma confiança dentro das empresas. Quando eu estou sempre procurando o culpável, as pessoas têm medo. Uhum. E têm medo de reconhecer seus erros, porque o erro não é tolerado. Embora sabemos que todos somos seres humanos, que erramos cada dia. Todo mundo erra. A gente entra na empresa e pretende, porque não consegue, virar um robô perfeito que não é. Porque você sabe que a cultura do erro não é aceitada. E para ter uma boa compliance, você tem que ter um bom governo corporativo que entenda que o erro não só existe, se não é necessário, deve ser bem-vindo. O único jeito de evoluir para qualquer empresa, a empresa que não reconhece seus erros, que não reconhece que está deixando de entrar num negócio que deveria ter entrado, aquela empresa fica parada. Vocês lembram dos blockbusters? Onde a gente alugava aqueles trecos enormes, né? Ela não evoluiu. Hoje tem Netflix. Não. A história da Kodak é a mesma coisa. A cultura do erro é erradicada através da cultura da confiança. A mediação empresarial ajuda a criar e fazer crescer essa cultura da confiança. E só para encerrar, eu entendo isso e eu falo muito isso quando eu vou falar principalmente de dispute board, que eu entendo que esses mecanismos de solução são instrumentos de governança, né, Carmen? Uma mediação, um dispute board são instrumentos de governança e isso vai trazendo essa confiança que vai afastando o medo, né? Porque tu consegue começar a enfrentar os teus problemas. Exatamente.
É porque não tem como tu fazer uma boa gestão se tu não conhece teus riscos e não conhece as tuas falhas, né? Então, assim, como é que eu vou fazer gestão de riscos se eu não assumo os riscos, né? Como é que eu vou fazer gestão para evitar que isso aconteça de novo se eu não olho para dentro dos meus procedimentos e digo, olha, esse caminho aqui não tá legal, a gente vai ter que pensar de um outro jeito. Mas eu só vou aprender isso quando a gente senta, assume, bom, agora vamos olhar, né? Claro que a gente são processos difíceis e por isso o mediador tem que estar tão bem preparado, né? Porque envolve múltiplas questões nesse momento. Né? Exatamente. Às vezes até uma cultura gigantesca por trás ali de comportamentos que vem já com background de toda uma gestão que vai dizer, não assumimos erro nunca, isso aí, e aí coloca em xeque a postura do mediador. Então, tu tem que ter ali uma pessoa realmente muito capacitada, né, para isso. Exatamente. Não é espaço para aventuras, né? Não é espaço para aventuras e também o mediador tem que entender, pelo menos na minha experiência, eu já entendi isso, que por trás de cada conflito tem uma de duas coisas ou as duas juntas. E egos muito grandes das pessoas e ou negligências / má-fé. Então, quando aquilo cai na mediação e aquilo vai se mostrar, é justamente o mediador quem tem que velar por evitar um julgamento sobre tudo aquilo. Falar, ok, aquilo aconteceu, estamos vendo. Como a gente vai sair disso? É aquilo que a gente fala, que a gente tem falado, que negócios são feitos por pessoas, né? E se a gente não entender que as pessoas estão por trás dos conflitos também, a gente dificilmente vai conseguir ter boas resoluções de conflitos. Não tem. Mas a mediação empresarial, que já existe em muitos lugares do mundo, também vai existir aqui no Brasil, ainda está sofrendo alguma resistência, mas eu acho que a resistência vem do desconhecimento de quão eficiente e conforme esse método é. Verdade. Olha, Karen, palavras para te agradecer. O Jerônimo tem toda a razão, assim, a vontade agora de sentar contigo e que tu ofereça para a gente um curso, porque de fato, assim, ó, é aula de sentar e anotar, né? De parar e depois refletir, porque várias coisas vão ficar, né, batendo dentro, né? Vão ficar repercutindo na cabeça e a gente pensando desdobramentos para isso, novos comportamentos, novas posturas, né? Muito. É um momento, já que a gente está vivendo esse momento tão difícil no mundo inteiro, né? Que seja um momento de transformação mesmo, né? Que a gente consiga tirar algo de positivo, né? E consiga enveredar para uma forma mais tranquila, né? De resolver os nossos conflitos, as nossas, né, diferenças. Exatamente. Mais tranquila, muito obrigada mais mesmo. De nada, para mim é um prazer. Obrigado, Carmen. Conversar com vocês. O maior sucesso para vocês e a gente se fala de novo. Para nós. Beijo, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.